Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. E hoje, neste episódio, nós vamos estar falando sobre o último episódio sobre parábolas, Alfredo. Que maravilha, chegamos ao final da viagem. Uau, incrível, né? Viagem pelas parábolas. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do pai vigilante. Já uma preparação para a nossa próxima temporada, que nós vamos falar sobre Apocalipse, né? Exato. São aí 22 capítulos, né, de um livro, né, Apocalipse ou Revelação, que foi escrito pelo apóstolo João. Exato. Lá na ilha de Patmos, a revelação que ele teve, né? Foi um negócio assim muito forte. E hoje nós vamos estar dando início a esse episódio do Parabolando Podcast, falando a respeito das parábolas de Jesus. Parábola do Pai Vigilante. Agradeço a você por estar conosco aqui até esse momento, né, Alfredo? Graças a Deus. Agradeço aqui pela pessoa do Alfredo também. Estamos juntos. Eu, pastor Juraci, daqui, né, dos Estados Unidos, da cidade de Denver, estado de Connecticut, trazendo esta palavra. Começamos no inverno, né? E estamos aí no finalzinho do outono para o começo de inverno. Né? Ainda não temos um ano ainda de canal, mas já é uma grande vitória chegarmos até aqui. Então, agradeço a você por estar conosco, né, participando desse último episódio sobre este assunto, né? Nós temos esse e vários outros assuntos também, mas o próximo será Apocalipse. Eu já te convido a compartilhar, a dar o seu joinha, né? Fazer o seu comentário, que para nós é muito importante. E hoje nós vamos estar falando aí sobre a parábola do pai vigilante, né? E hoje, Alfredo, muitos pais hoje não estão vigilantes, né? Porque quando a gente fala em pai, a gente lembra o quê? Lembra de família. Isso. Né? Lembra de casa. Não de casa de edifício, nós lembramos de residência, de lar, né? De lar, né? Porque lar, doce lar, não é casa, doce casa, exato, né? Lar, doce lar, né? Então, nós lembramos disso como pai. E olha, Alfredo, se você olhar aqui, né? Quem é amigo que avisa, né? O bom amigo te avisa, né? Quem avisa, um bom amigo é. Então, nós estamos aqui hoje para te avisar, né? Mostrar um sinal, mostrar o caminho certo. E esse caminho está onde? Esse caminho está na Bíblia. Né? Porque a Bíblia é o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tá bom? Que estejamos atentos aí. Então, Alfredo, muito obrigado por termos, né? Estamos conosco aqui em mais esse episódio, né? E nesse final de temporada do Parabolando Podcast, falando a respeito das parábolas. E logo após, né, nós já vamos estar começando outra. Semana que vem, provavelmente, nós vamos fazer tipo uma recapitulação e uma introdução sobre os nossos próximos episódios, que vão falar do livro de Apocalipse. Eu já te convido, nós estamos juntos, tá bom? Ok, que maravilha. É isso aí, Alfredo. Mais uma vez, prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo privilégio de estar com você nesta jornada. Opa, eu que agradeço o privilégio de estar aqui, podendo compartilhar um pouco, né, daquilo que a gente vai aprendendo e vai repartindo, né? Como diz, as coisas de Deus são assim, né? Quanto mais você dá, aumenta, né? Claro, é diferente das igual coisas fonte, né? Exato. É igual fonte. Diferente das coisas materiais, das coisas do mundo, se você gasta elas, você perde. Nas coisas de Deus, não, né? Quanto mais você trabalha para Deus, mais você ganha, mais aumenta, né? Então é um prazer mesmo estar aqui com todo mundo, por esse, né, cumprindo um ciclo, né? Sim, aqui, né? Falamos a respeito do sermão profético. Exato. Mateus 24, né? 24, 25, ali fala muito a respeito do fim dos tempos. O sermão profético de Jesus a respeito dos últimos dias. Certo. E é para isso, né? É para isso que nós, igreja, trabalhamos, e é nisso que está a nossa fé. No final. Exatamente. Não é nem no começo, nem no meio, é o final. Né? Então, a nossa esperança está lá no final. Nesse meio tempo, acontecem coisas normais, assim como o povo de Israel, o final deles não era a escravidão no Egito. É uma jornada. E também não era o deserto. Sim. Era a terra prometida. Assim somos nós, né? O final nosso não é aqui nesse mundo, né?
aqui nós passamos, mas é o reino de Cristo que está por vir, onde nós vamos reinar para sempre, né? Sim. E então, falando nisso, Jesus conta várias parábolas aqui no capítulo 24 de São Mateus, Exato. quando ele está saindo ali do templo e ele profetiza a destruição do templo, que acontece no ano 70, né? Depois depois de Cristo, né? No ano 70, quando o general Tito entra em Jerusalém, destrói o templo, leva o povo cativo. E como disse Jesus, não sobrou pedra sobre pedra do templo, né? Literalmente, né? Literalmente. Sobrou só... Hoje o pessoal vai... O Muro das Lamentações, que era o muro do Ocidente, que sobrou ali, que não fazia parte do templo, não era o templo, era o muro que cercava do templo, não sobrou pedra sobre pedra. Né? Então, a profecia de Cristo se cumpre literalmente. E ele começa a falar... o incrível, que ele começa a falar dessas coisas no capítulo 24 de São Mateus, aí vem o capítulo 25, e aí já começa o final da jornada de Cristo, quando ele ia se entregar. Sim. Agora, aqui, o que nós vemos que estava acontecendo aqui, Jesus está falando, dando esse sermão e falando essas coisas, Jesus ali estava rejeitado pelo povo, né, rejeitado ali pela sua nação, eles não estavam o aceitando, perseguido, né, pelos sacerdotes, pelos judeus, já estava para ser traído, tinha sido traído ali e vendido por Judas Iscariotes. Sim. E tinha falado para Pedro que Pedro ia negar ele. Ou seja, o que Cristo está falando aqui, a situação que estava, era para o ministério dele ter acabado. Se fosse olhar com olhos humanos, o que estava acontecendo aqui era para acabar, porque ele matou ele, outro negou, outro entregou, se acabou. Perseguido por todo mundo, não aceitavam ele como o Messias, acabou. Mas ele disse coisas aqui que aconteceram, ele disse, olha, esse evangelho vai ser pregado por todo mundo. Era impossível nessa época. Porque como é que ele disse que o nome dele ia ser pregado, o evangelho dele ia ser pregado por todo mundo, se eles estavam para matar ele, um tinha negado, um tinha entregado, o outro ia negar, e o Império Romano não aceitava. Como? E se cumpriu. E porque essas coisas, olhando para essas coisas que se cumpriram, que hoje nós estamos aqui pregando o evangelho, que o que Jesus disse foi real, 100% aconteceu, esse evangelho cresceu contra toda expectativa de crescer, a palavra que ele disse que ia voltar também é verdadeira. Com certeza, você assim não tem como ele dúvida. disse que o evangelho dele ia chegar e chegou, e é sobre isso que ele fala aqui no versículo 43 do capítulo 24 de São Mateus. Quando ele diz assim, em meio a tantas parábolas que ele fala do fim dos tempos, ele diz assim, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora aqui é uma coisa interessantíssima que a gente percebe aqui. Porque Jesus, um pouco antes, ele fala assim que será como nos tempos de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, estava tudo, as coisas correndo, tudo perfeito, tudo bem. Tranquilo. Né? O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, quando todos disserem paz e segurança, então lhes não quer dizer para nós, é lhes para eles, para os gentios, lhes sobrevirá destruição repentina, e não escaparão. E aí Jesus aqui, ele fala, olha, mas considerar isso, se o pai de família, ele soubesse, falou, o ladrão avisou que vai vir aqui em casa às 2 da manhã. Ok, vou ficar aqui de espreita, a hora que ele aparecer eu dou um fim nele, e ele não... Falou, ninguém sabe. E é por isso que quando a pessoa vai se deitar, ele tranca a porta da casa, ele tranca a porta, ele cuida, checa se as janelas estão fechadas, tal, e vai dormir tranquilo, porque está tudo trancado. E aí Jesus diz assim, então vocês também fiquem apercebidos, porque o Filho do Homem, ele virá, né, a hora em que não cuidais, a hora em que você não estiver esperando. E aí eu fico,
Mas e os sinais da volta? Quem avisa, amigo, Não é? Tem os sinais da volta, porque aqui é interessante que aqui no capítulo 24 ele fala de vários sinais. Olha, vai acontecer isso, quando vocês virem a abominação da desolação que está, da qual o profeta Daniel falou, olha, fiquem atentos porque está próximo a vinda do Filho do Homem. Quando vocês virem tudo isso acontecer, é porque eu estou próximo. Mas aqui ele fala que vai vir na hora que ninguém espera. Parece que é uma contradição, não parece? Porque lá ele está falando, olha, quando vocês virem tudo isso acontecer, quando fica atento. Acontece que eu estou às portas. Então, você, tá acontecendo, estou seguindo os sinais, ele está à porta, ele vai vir. Fica esperando. Mas aqui ele fala que ele virá na hora que não esperais. Como é que a gente concilia essas duas coisas? É um segredo, hein? Meu Deus, como é que nós conciliamos essas duas coisas? Jesus virá numa hora em que as pessoas veem os sinais e esperam, ou virá numa hora em que ninguém espera? Bom, sabendo-se disso, então, Jesus só pode estar falando de duas coisas diferentes. Ou para dois povos diferentes. Exato. Não é? Que é o que nós vamos estar falando bastante no livro do Apocalipse. E é por isso que isso vem bem a calhar, essa parábola, que é a última, que ela vem bem a calhar antes de nós estudarmos o livro do Apocalipse. Né? Então, o que ele está dizendo? Haverá sinais da volta de Cristo? Haverá. Mas quando ele está falando desses sinais, ele está falando especificamente para o povo judeu. Porque nós lemos em uma das parábolas, onde Jesus fala, quando ele está falando do sermão do fim dos tempos, ele fala assim, nós demos uma explicação em alguma das parábolas, nós voltamos nessa passagem onde ele diz assim, orai para que esse dia não aconteça no sábado. Sim, no sábado significa o quê? Significa que ele não está falando para nós. Ele está falando para outro povo, ou seja, para os judeus, não é? Ai das grávidas naqueles dias, quem estiver na Judéia, não faça isso. Quem estiver tal, fuja para o deserto tal. Para nós não encaixa. E ele fala, isso será a tribulação daquele grande dia. Para nós, quando você fala, nós igreja. Igreja. Né? Para nós, igreja, não é? Lembrando, né? Israel, igreja e nações. E nações. São três povos. Três povos. É o caso que a gente tem falado aqui. Você recebe um envelope, né? Tá aqui o envelope aqui, ó. Você recebe um envelope e no envelope você vê, né? Você abre o envelope e você tem uma dívida, né? Para você pagar nesse envelope de $1 milhão, né? Ou $1 milhão. Qualquer milhão, qualquer moeda é muito. É muito dinheiro. Então vamos supor que seja $1 milhão, $1 milhão. Você abre, tá? Fala, e agora? O que é que eu vou fazer com essa dívida? Só que quando você pega o envelope, tá? Você olha e você vê o destinatário que está escrito nesse envelope. E esse destinatário não é você. O destinatário é o seu vizinho. O destinatário, seja lá quem for, menos você. Então, quer dizer, a mensagem é a mesma, mas o destinatário é outro. Diferente. Exato, exatamente. E aí Jesus diz, olha, uma hora em que ninguém espera. Muitas pessoas, olha que coisa, por isso que ele fala, está aí de sobreaviso, está aí esperando. No livro do Apocalipse fala, né, e aquele que ama a noiva, diga, vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Né? Aquele que ama o Senhor, ele espera a sua vinda, não com medo, mas ele espera com com a mesma alegria que a noiva esperava o noivo ali nas parábolas que nós lemos também, né? Então, aquela alegria, aquela espera, aquela ansiedade da chegada do noivo, assim, Jesus fala, está aí de sobreaviso. Então, quando, por exemplo, a noiva estava esperando o noivo, ela não se ocupava de muitas outras coisas. Ela se preocupava em se preparar e esperar e aguardar. Porque ele virá para Israel, na volta de Jesus, quando ele colocar os seus pés ali no Monte das Oliveiras, todos esses sinais vão se cumprir. O povo de Israel vai olhar e vai dizer, olha, ele está às portas. E o Messias está vindo porque ele disse que assim queria acontecer. Agora, para nós, igreja, quando formos tirados desse mundo, será sem prévio aviso. Pode acontecer a qualquer hora.
Então, muitas pessoas esperam sinais. Sim. E não vai acontecer sinal nenhum para nós, né? Casavam-se, davam-se casamento, tá tudo correndo normal, de repente, opa! Pimba. Jesus veio e tirou a igreja da face da terra. Sim. Então, muitas pessoas às vezes ficam pensando, não, mas ainda está acontecendo isso, mas ainda tem que acontecer isso para Jesus voltar. Para nós, igreja, ou isso nós comparamos a nossa vida. Nós não temos um prévio aviso de quando nós vamos morrer. Se só tivesse, Alfredo, misericórdia. Né? Pastor Juraci, é o seguinte, você vai morrer dia tal do tal, a tal hora, tal. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o que eu quero agora, quando chegar pertinho da minha morte. Não. Né? Nós podemos deitar essa noite e não acordar. É sem prévio aviso. A vinda do noivo para a noiva, a vinda de Cristo para a igreja, ela é sem prévio aviso. O Filho do Homem virá em uma hora em que vocês não cuidaram, vocês não estão esperando. Quando eu estou esperando, agora Jesus vai vir, Sim. Ele vai me arrebatar, ele vai tirar a igreja, ele vai fazer aquilo, vou esperar. Isso pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Fica tranquilo, né? É interessante que no ano 1000, quando estava se aproximando o ano 1000, um dos papas, acho que foi o Hildebrando, se não me engano, ele deu um início a uma pré-cruzada, uma pré-guerra dos cruzados, né, que depois veio os cruzados e tal, que foram para conquistar Jerusalém, mas ele começou um pré-movimento para se reconquistar Jerusalém, porque Jerusalém, pouco antes de chegar o ano 1000, estava lotada de gente esperando a volta do Messias, porque eles disseram, ao chegar o ano 1000, os 1000 anos da igreja se completou. Uau. Jerusalém estava assim, de gentios de tudo quanto é parte do mundo no ano 1000 esperando a volta de Cristo. Porque eles interpretaram aquela profecia do Apocalipse dos mil anos, eles interpretaram como se fosse 1000 anos da igreja. O milênio, no caso. O milênio, o milênio vai ser da igreja aqui, vai completar 1000 anos e Jesus vai voltar. Um monte de gente foi para Jerusalém. E aí esse Papa ele falou, vamos reconquistar Jerusalém para quando Jesus voltar a igreja está lá dominando. Né? Só que não tem um prévio aviso. Para nós, igreja, não tem. Jesus virá em uma hora em que ninguém cuida. Por isso, ele fala aqui, se o pai de família soubesse, ele ficava esperando. Como ele não sabe, ele está preparado todo dia. A todo momento ele está ali, ele tranca a sua casa. Né? Então quem avisa, amigo fala, olha, tranca a casa, né? Tranca o carro, né? Para que ninguém leve o seu carro. Esteja preparado, sempre porque eu virei. As profecias que eu disse, todas aconteceram e eu vou voltar. E como eu vou voltar, vai ser uma hora em que vocês não cuidais. Vocês não estão esperando. Né? Então, como é que eu espero o meu mestre? Como é que eu fico apercebido? Jesus falou, fica apercebido. Como é que eu fico apercebido? Cuidando das coisas do reino de Deus. Uau. Não é? Porque eu já estou dentro de qualquer jeito. Como diria Billy Graham, né? Perguntaram para Billy Graham bastante tempo atrás, né? Perguntaram para várias pessoas, mas um deles foi perguntar, vem cá, Billy Graham, o que você faria se Jesus fosse voltar na semana que vem? Ele falou, o que eu faria? Nada. Continuaria fazendo a mesma coisa. Eu já estou dentro do reino. Eu vou caminhar. Eu não sei quando, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Esse aqui é o segredo, né? Esse aqui é o segredo. O que nós temos sempre falado aqui, né? O perigo de ondas que vêm para tirar a atenção do povo de Deus. Então, de repente vem uma onda de prosperidade financeira muito grande. Isso pode tirar a atenção da pessoa do reino de Deus. Seja de qualquer coisa, né? De repente vem coisa boa ou coisa ruim? Ou coisa ruim. De repente vem uma onda de um governo ruim. Um corona da vida aí. Ou um coronavírus. E você perde o foco do reino de Deus. Né? Hoje começa, hoje nós estamos gravando no domingo, né? E hoje começa a Copa do Mundo. Sim. Isso pode acontecer de tirar o teu foco do reino de Deus. Então quer dizer que eu não posso assistir você pode torcer pelo Brasil? Vamos torcer que o Brasil seja ex, olha que maravilha. Já pensou? Por que não? O Brasil foi campeão, olha que maravilha, que bom. Mas isso não é a prioridade. Mas eu não posso me esquecer, meu irmão, que ele pode voltar enquanto eu estiver lá torcendo pro Brasil. Né? E ele, volta. Não é? E aí? Então eu tenho que entender que eu estou dentro do reino de Deus.
Nada existe fora de Deus. Tudo nele vivemos, nos movemos e somos. Não é como disse o apóstolo Paulo. Então nós estamos dentro desse reino e esse foco principal não deve ser perdido nunca e nem por nada. Não é? Quantas vezes nós acabamos, às vezes, até esquecendo a correria do dia a dia, ou uma notícia muito boa de um emprego que você arrumou, um emprego bom, um emprego ótimo, né? Sim. Poxa, arrumei um emprego agora. Pronto, agora estou feito. Agora estou feito, agora eu vou fazer. E você faz aquele monte de plano, mas você incluiu Deus nesse plano. Arrumei uma namorada, bonita que sou. Ei, rapaz, você vê que menina linda que eu arrumei e tal. Pronto. Deus está nesse plano. Comprei uma casa maravilhosa. Jesus está nesse plano. Comprei um carrão. Tudo isso é bom? Sim. Ótimo, é uma maravilha. Mas Deus está nesse plano. Você colocou Jesus nesse plano. Aonde está Jesus nos meus planos? Vou mudar para o Japão. Ok, vou para lá para o Japão. Vou fazer o que lá? O pessoal da RadioAibo.com que nos segue aí. RadioAibo.com. Lá do Japão. Olha que coisa. Comunidade brasileira lá, né? Tem um hino que fala... um hino muito, muito engraçado que fala sobre os irmãos de Portugal, né? Que fala, vai ser bonito, vai ser legal ver lá no céu os meus irmãos de Portugal, né? Ele fala, Maria vai também, o Manuel e o Joaquim. E todo mundo. E todo aquele que a Jesus disserem sim, né? E eu fico pensando, os irmãos de Portugal, do Japão, da África... Opa, todo mundo lá. Né? Então, os irmãos do Japão... Arigatou, sayonara, obawa. Olha só, konnichiwa, né? Boa tarde. Então, esse tanto de gente no céu. Eita, não é, mano. Que coisa mais linda e mais maravilhosa. Esse meu foco, ele tem que estar todos os dias da minha vida. Que é o reino dos... Quando o reino de Deus está dentro de nós, Jesus falou assim, olha, o reino dos céus, ele está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro. Quando ele está dentro de nós, muito problema acaba. Então, que eu olho para o meu próximo como um irmão. Ele não é um inimigo. Então eu estou assistindo o jogo da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Okay. Olha. Já pensou? Os argentinos são meus irmãos. Se eu estou no reino de Deus, eles são meus irmãos. Queira você goste ou não. Vai ver, tu hermano está allá en cielo. Estamos juntos siempre. Señor. Estamos juntos siempre. Argentino. Todos nosotros, alabando a Deus. Todo mundo junto. Todo mundo louvando a Deus nos céus. Ele é teu irmão. Quando o reino de Deus está dentro de nós, eu vejo o meu semelhante como irmão. Tantos problemas são resolvidos. Então, quando Jesus fala, esteja apercebidos, estar com esse foco do reino de Deus. Exatamente. Atento. Atento. Olha, o reino de Deus está dentro de mim. Por exemplo, você está andando numa estrada, né? Você está passando na rua aqui, né? Passando na rua. Você tem que estar atento. Atento com o quê? Com o sinal. O vermelho, amarelo, verde, a prata esquerda e direita, siga reto, pare. Você tem que estar atento ao que está acontecendo ao redor. Porque se você não estiver atento, o que vai acontecer? Um acidente vai acontecer. E isso é muito comum. Você vê que aqui o americano, por trabalhar demasiado, ele costuma comer dirigindo. Sim. E falando no celular ainda às vezes, né? Sim. E às vezes ele está com o café aqui na mão, ele vai mudar o rádio com o café na mão e dirigindo. E cai o café quente na perna dele, pronto. Bate o carro. O que é isso? É falta de atenção. Não está percebido. Foco naquilo. Eu estou dirigindo, eu estou dirigindo. Esse é o ponto. Eu estou comendo, eu estou comendo. Né? Eu estou escutando rádio, eu estou escutando rádio. Então, o que Jesus está dizendo é isso. O pai de família, aquele que é responsável pela sua família, ele tem que estar percebido, assim como nós. Nós temos que estar apercebidos e sempre sabendo, ó, Jesus disse, ele avisou que ele vai voltar. E numa hora em que ninguém está esperando. Não é? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver já o reino de Deus na minha vida todos os dias. Todos os dias. Ao me levantar, ao andar, ao dormir. Esse reino eu tenho que viver todos os dias. Então, quando nós pensamos, né, em levar a nossa vida, ou decisões que vamos tomar, uma coisa que deve vir em nossa mente. O que faria Jesus? No meu lugar. No meu lugar. Né? Obrigado. Como Jesus pensa isso? Como Jesus vê o meu irmão? Como Jesus vê aquela pessoa que eu não gosto? De repente eu tenho antipatia por alguém. Mas como Jesus vê? Jesus ama aquela pessoa? Ama. Eu tenho que agir como Jesus agiu. Então eu tenho que amar aquela pessoa. Isso está no reino de Deus, isso está percebido para a volta de Cristo. Okay. Vivendo já. Porque quando nós dissemos, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu,
Como é que é feita a vontade de Deus no céu? Ela é feita a vontade do reino. E no reino de Deus não há disputas, não há rixas, não há ódio e nem rancor. Então, se eu espero o reino, se eu espero a volta e se eu espero morar com Cristo, eu já tenho que começar a viver isso aqui agora na minha vida. Eu consigo viver isso por mim mesmo? Não. Então, como eu faço? Eu peço a Deus que coloque isso em mim para que o Espírito Santo me dê forças e me ensine e me ajude a amar, a perdoar e a orar até pelos meus inimigos. Isso é viver o reino de Deus, isso é viver apercebido do reino de Cristo. Eu vou morar lá com Ele. Ok. Não é? Então, o ponto seria o foco. O foco. Não perca o seu foco. É isso aí. Porque... Dependente, esteja subindo, descendo, governo A, o governo B, tá? Praga tal, doença, saúde, prosperidade ou dificuldade financeira, o que é difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Não estamos falando aqui nada que é fácil, irmão. É muito, eu estou conversando com você aqui, não estamos falando aqui de coisa simples, não. É coisa simples, mas não é fácil. Não é fácil. Tá? Não é fácil. porque é simples que é fácil. Porque quando a pessoa está, por exemplo, a cristão fica doente? Fica. Por quê? certeza. Nós habitamos em um corpo caído, não é? E às vezes o cristão está internado em um hospital. É fácil ele manter o foco no reino de Deus nesta hora? É muito difícil. E é por isso que nós temos que estar ali orando a Deus e pedindo que o Espírito Santo esteja sempre na nossa vida, nos dando essa mentalidade. Porque quando nós saímos aqui na rua, andarmos um pouquinho, o tanto de coisa que tem para distrair a atenção do reino de Deus. Você está andando no trânsito, de repente você leva uma fechada em um carro. De repente você já esquece do reino de Deus. O que você fala, um gesto que alguém faz para você, algum negócio? Mas aquela pessoa que te fechou, ele é teu semelhante. Não sabe. Como é que Deus vê ele? Um dia desse estava no trânsito, né, indo para um lugar aqui perto, e parei, de repente a pessoa parou na minha frente de lado, né? Aí a pessoa chegou, fez vários gestos, uma mulher, fez vários gestos e me fez um sinal com a mão, certo? Um sinal diferente, tá? Eu não fiz nada, eu fiquei quieto, deixei ela passar. Falei assim, não sei o que está acontecendo, não sei quem ela é, não sei o porquê que ela está assim, o que ela deixou para trás ou o que ela está indo atrás, não sei. Então, o Senhor toma conta e vamos que vamos. Abençoe essa vida. Não é? Tá bom. Então, nós não sabemos, nós nunca sabemos. E esse é o foco do reino. Ok. Falou, opa, eu pertenço ao reino de Deus. Como é o reino de Deus? É um reino de paz, é um reino de harmonia, é um reino de amor, principalmente. Não é? E o foco do reino é o seguinte, o foco do reino é saber e fazer. Porque quem sabe e não faz... Como diz a palavra de Deus, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Tá? Então, nosso objetivo é esse aqui, é saber e fazer. Por isso que nós estamos passando o que o Senhor tem nos ensinado, o que tem nos mostrado. Estamos aqui nessas parábolas, estamos encerrando hoje, estamos aqui, ó. Quem avisa, amigo aí, nós estamos aqui avisando. Nós, através de quê? Através do que a palavra nos diz. Você não é um aviso pessoal. Não. É aqui, ó. Estejais o quê? Apercebidos. Considerai, quer dizer, fica atento, fica ligado, seja sábio, seja prudente, né? Exato. Então nós estamos aqui encerrando esse ciclo das parábolas e dizendo o seguinte, nós vamos entrar em Apocalipse, e Apocalipse é algo que você precisa estar percebido do que está acontecendo, para quem está sendo falado, né? Não é simplesmente um livro da Bíblia, né? É uma continuação, é uma história que está dentro de uma é uma etapa que está dentro de uma grande história, né? Se você pegar lá Gênesis, você vai ver Apocalipse. Se você pegar Apocalipse, você vai Gênesis. Então, nós estamos convidando você a participar com a gente dessa nova temporada, né, do Apocalipse, né, Alfredo? Nós vamos dar uma introdução, como foi dado uma introdução sim. no livro, nas parábolas também vai ser dada uma introdução, vai dar um pano de fundo geral, aonde aconteceu, como aconteceu, sobre quais condições que aconteceu, muita coisa interessante que vale a pena você nos acompanhar. Vale. Né? Literatura apocalíptica, como se interpreta, não é? Isso. Simbolismo. De onde, né? Os livros que tem, por exemplo, Daniel, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas temos Zacarias, né? Ezequiel. Nós temos várias situações, né? Várias situações que podem ser discutidas. Temos salmos que falam de momentos apocalípticos, quer dizer, tudo isso como foi falado hoje, o Salmo 22, né? Quer dizer,
Salmo 22, Davi falando de algo que aconteceu com Jesus, né? Quer dizer, depois de quase 700 anos depois. Então, quer dizer, são coisas que a Bíblia é uma só. É uma só. A Bíblia é só, igual um grande quebra-cabeça. Exato. Tá? Uma vai, né? Você vai vendo as peças se encaixar. Então, né, Alfredo? Olha, uma coisa... É um negócio tão tremendo, tão maravilhoso e tão fantástico, tão lindo. Quando nós começamos a ver o plano de Deus para a nossa vida, Apocalipse, meus irmãos, nós vamos ver e estudar o plano lindo que Deus tem para a nossa vida. E não perdeu o foco, né? Não Esse é o ponto. Mas, irmão, eu fico pensando, às vezes eu fico pensando assim, né? Eu não sei se eu vou primeiro, ou se o pastor Juraci vai primeiro. Ou se você que está nos ouvindo, se você vai primeiro. Eu sei que um dia nós estaremos no reino de Cristo falando sobre esse momento que nós estamos aqui agora. Eu lembro quando nós fazíamos parabolando lá, quando estávamos na terra ainda. Você lembra, rapaz, aquele dia? Parabolando, olha, Jesus nos deu graça, né? E hoje estamos aqui no reino dele, adorando ele, perto de Jesus. Bom, Apocalipse vai falar disso, esperança. Nesse tempo de tribulação, tempo de angústia, tempo em que o mundo está desesperado com as coisas que estão acontecendo, o Apocalipse vem trazer uma mensagem tremenda de esperança e de alegria. Aquele que vencer. Ao que vencer, olha, são tantas promessas de bênção. Pronto, é isso aí. Só essa frase, ao que vencer. Se eu perguntar para você se você quer ser perdedor, ninguém quer ser perdedor. Agora vem cá, para se vencer precisa fazer o quê? Alguma coisa. Tem um caminhozinho ali. Tem um caminho. Tá? Existem destino, mas antes do destino existe a jornada. Então aproveite essa jornada, né, que você está tendo. Nós estamos aproveitando. Eu estou aproveitando muito essa jornada. Oh, que maravilha. É uma bênção, né? Nossa, olha, coisa... A cada semana uma bênção. E essa interação que tem de vocês conosco, que às vezes coloca um comentário, fala alguma coisa, isso é muito bom. A gente vai nos conhecer. Tá aí, não deixe de escrever lá e falar lá, fazer seu comentário. Faz seu comentário. Vamos soltar uma enquete no Instagram, né? Porque nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, né? Aí soltar algumas enquetes, né? Fazer algumas perguntas, né? Temos aí, em breve estamos atingindo aí 1.000 inscritos, poderemos fazer uma live, uma né? Coisa ao vivo, uma live aqui ao vivo e a cores, né? Pra gente estar junto aqui. Aqui, ó, já tem um local separado. Deus já sabe quem vai ser Já sabe quem vai sentar aí. Quem vai sentar aqui pra gente fazer um bate-papo aqui, né? Com 3 pessoas, né? Então, e você faz parte dessa história. Você que se inscreveu, você que manda seu comentário, né? Você que dá o seu joinha, você que, né, compartilha com seus amigos, né? Você é um grande parceiro aí. Olha, você sabe que Paulo, quando escreve a igreja, uma das igrejas, ele fala assim: irmãos, mesmo estando ausente em corpo, eu estou presente aí com vocês em espírito. E olha que maravilha, parece que Paulo sabia, né? Nós não estamos aí na tua casa, assim, fisicamente, mas nós estamos aí com você batendo um papo. Nós já fazemos parte da história de muita gente. Que coisa maravilhosa. E mesmo você aí, nós não vendo você, ao vivo e a cores, você também faz parte dessa história. Porque os inscritos, eu conheço alguns, mas a maioria deles eu não sei nem quem é. Eles estão lá. As pessoas que também não assistem, que nos assistem também, nós não sabemos de muitos, né? Seja daqui, dos Estados Unidos, do Brasil, de qualquer parte do mundo, né? Mas a gente não sabe, mas Deus sabe. Tá bom? Deus sabe, e um dia a gente vai se ver. Você que nunca nos viu, nunca nos conhecemos e a gente não conhece você, um dia a gente vai nos ver. Se não der oportunidade nesse mundo. Sim. Você vai dizer pra nós assim: olha, eu assisti vocês lá, eu era fulano de tal. Era você? Rapaz, Aí vai ser uma coisa maravilhosa. O reino de Deus, olha, surpresas. Você que às vezes tem dúvida de pessoas da família que partem com Deus, você fala: mas será que eu vou conhecer ela no céu? Será que eu vou saber? Calma. Essas dúvidas todas vão ser esclarecidas aqui. Tranquilo. Você vai ver que maravilha que vai ser o reino de Deus. Tá bom então, pessoal. É isso aí. Então, muito obrigado por você estar mais uma vez conosco, né, nesse episódio do Parabolando Podcast. Falamos hoje a respeito do Pai Vigilante. E quem avisa, né, amigo é. Então nós estamos aqui dando esse toque para você, e esses avisos vêm todos de onde? Vêm das palavras, vêm da natureza, né, que geme, né? As coisas estão acontecendo, as coisas, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se tudo coopera, o quê? Para que Ele nos dê a palavra, para que Ele nos dê força, para que Ele nos dê o quê? Discernimento do que está escrito aqui para a gente passar para vocês. Amém, Alfredo? Amém. Então amém. Isso aí, já vou me despedindo, dando um oi. O Alfredo também vai dar o tchau para você. E nos vemos, né? Até o nosso próximo episódio do Parabolando Podcast. E nós vamos batendo aquele papo e vamos atualizando você do que vai acontecer nos próximos episódios, que vai ser a respeito do livro de Apocalipse. Tá bom? Irmãos, um prazer enorme estar aqui nessa viagem que hoje terminamos. Né? Chegamos aqui, chegamos na rodoviária. Rodoviária ou aeroporto? Maravilha, o aeroporto, tudo. Né? Chegamos aqui ao final dessa jornada que começamos juntos.
né, sobre as parábolas de Cristo e aprendemos, e eu faço votos que todas essas parábolas e o que nós falamos tenha enriquecido aos irmãos, tenha enriquecido a cada um que ouviu, a cada um que escutou, né, que esteve aqui conosco. E como Jesus disse aqui, né, ao pai de família, que nós possamos estar como esse pai de família, atento, apercebidos, porque nós pertencemos ao reino de Deus. É esse reino que nós pertencemos e é nele que vivemos. Amém. É isso aí, pessoal. Nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Muito obrigado. Bye, bye. Tchau, tchau.